Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Eu sou Alberto Lírio, um dos divulgadores do Evangelho Eterno, que nada mais é do que o reino de Deus estabelecido. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Mateus 25, né? Quem não conhece essa passagem, não é? A passagem a parábola das 10 virgens, né? Eu vou ler alguns versículos e depois eu vou transcorrer no assunto, fazendo uma exegese, né, com responsabilidade e para que você venha entender. Vamos ler alguns versículos. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Será quando foi escrita, mas o reino dos céus aqui seria o reino de Deus estabelecido pós o ano 70, que já aconteceu, né, por sinal. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aí, transcorrendo o assunto, você sabe o que significa, né, esta parábola. Vamos falar um pouquinho sobre alguns versículos. Na segunda vinda e no fim da tribulação, quando Cristo viria com os seus santos anjos, não é? Ele fez uma comparação, uma ilustração com aquele casamento, com a volta do Filho do Homem. Mas você pode observar que no versículo 1, a parte A, do capítulo 25, ela tem vários, não é? Nós encontramos vários advérbios aqui. A Bíblia diz, então. O que quer dizer o então do versículo 1 do capítulo 25? A Bíblia fala aqui, ó, então, na segunda vinda e no fim da tribulação, quando Cristo viria com os seus santos anjos. Não no arrebatamento que ele virá. Era quando ele viria, então. Então, a Bíblia fala aqui que esses advérbios que estão conectando o tempo, tanto do versículo 15 ao 28, quando também um advérbio que está no versículo 15, então um advérbio que está no versículo 16, então um advérbio que está no versículo 21, e então um advérbio que está no versículo 23, aonde que está aqui, seu Senhor disse-lhe, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo, né, de número 15. O versículo de número 15. Aonde nós temos aqui o seguinte. Aqui, ó, versículo de número. Vigiai, pois, versículo 13, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Não é? Então, nós observamos aqui o seguinte. Esses advérbios, eles cobrem 3 anos e meio desde a instalação, não é, da abominação da desolação, no meio da 72ª de Daniel, até a segunda vinda, no fim dessa semana, daquela, na semana. E então, no versículo 29, aqui está o versículo 29, porque a qualquer que tiver, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que ele tem, lhe será tirado. Nós observamos uma coisa interessante aqui, ó. Você observa que esses eventos, eles estavam conectados pelo mesmo tipo de advérbio de tempo, né? O versículo 30, né, por exemplo, aqui, ó, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. O verso, né, aqui, ó. Então você observa, então, no versículo 40, né, versículo 40, onde fala assim, então
o rei responderá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então, esses advérbios, não é? Eles estavam interligados entre si. A mesma coisa no versículo 20, do versículo 1 do capítulo 25. O reino do céu e não a igreja é como as 10 virgens, né? Jesus não diz o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Jesus não diz a igreja é semelhante às 10 virgens. Ele falou o reino dos céus seria semelhante a 10 virgens. Então, quando você observa este capítulo, não é, de Mateus 24 e Mateus 25, está ilustrando a vigilância na espera da sua volta, que aconteceria do ano 70. Então, esses 10 jovens, que não são a igreja, nem os cristãos do dia de hoje, como a igreja atual prega, que eram, né, o quê? Amigas de certa garota que se casou lá no primeiro século. A gente pode dizer 1900 anos atrás, né? Pode dizer assim. Então o que é que acontece? Essas meninas loucas eram loucas porque não levaram azeite num recipiente separado para reabastecer o azeite em suas lâmpadas quando ele acabasse. As prudentes aqui, porque separaram mais azeite além daquele que estava em suas lâmpadas. Então, durante as horas anteriores à meia-noite, todas elas cochilaram e dormiram. Porque o versículo 25, o versículo 6 do capítulo 25, fala assim, ó: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Quem que gritou? Quem gritou? Aí vem o esposo. Poderíamos dizer que foi a pessoa que organizou o casamento. Ou poderíamos dizer que quem gritou, aí vem o noivo, poderia ser quem? As meninas que acordaram primeiro. Uma sugestão, uma suposição. Então a Bíblia fala aqui, essas prudentes, não é? Porque separaram mais azeite além do que estava em suas lâmpadas. Então, durante as horas anteriores à meia-noite, todas cochilaram e dormiram. Então, porque os casamentos judaicos geralmente eram celebrados de noite, começando com o nascimento da primeira estrela. Nesse caso, houve algum atraso e o noivo e seus amigos chegaram perto da meia-noite. Isso era comum, né? Saindo da casa do noivo, seus amigos começavam a clamar e ao longo do trajeto as pessoas podiam se juntar nesse alegre canto até que ele chegasse perto o suficiente da casa da noiva, o que acordou as virgens. Olha que interessante aqui, queridos. Versículo 6, a parte C. O que diz o versículo 6, a parte C? Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Esse versículo 6. Esse era o serviço daquelas escolhidas pela noiva para receber o noivo. Era para receber o noivo. Então o versículo 7, a parte A, fala assim: Então o que? Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Quando elas ouviram o clamor, né? Todas se levantaram para preparar suas lâmpadas. Todas as lâmpadas estavam acesas quando elas dormiram. Mas as lâmpadas das loucas precisavam de mais azeite. Então o texto grego diz: nossas lâmpadas estão apagadas. Versículo 8. Elas pediram um pouco de azeite da reserva que as prudentes tinham, mas foram orientadas a comprar rapidamente um pouco para elas mesmas. O que acontece aqui? Versículo 8, a parte A. As insensatas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Então o que acontece?
O azeite para a lâmpada não é o Espírito Santo, como a igreja atual diz. Por quê que não é? Porque ele não pode ser vendido ou não pode ser dividido entre as pessoas. Então esse texto, ele não se refere ao Espírito Santo, e sim ao azeite, como lá está escrito em Gênesis 28 e 18, 2 Reis 4, 1 ao 6, Lucas 7, 46, também 16 e 6, e assim vai. Então, nesse versículo 10, o noivo que se casou com certa garota não é Jesus Cristo vindo para os seus santos. Não era. Não era Jesus Cristo vindo para os seus santos. Por isso que está escrito o quê? Quando Jesus fez essa parábola, ele disse o quê? Aquilo era uma ilustração, não era literal, era uma ilustração. Então, o noivo que se casou com aquela menina, e não Jesus Cristo vindo para os seus santos, o casamento do jovem casal da história, não às bordas do cordeiro, de Apocalipse 19, 1 e 10, as portas eram sempre trancadas, versículo 10, para evitar convidados indesejados e por medo de ladrões que poderiam assaltar os convidados ou sequestrar a noiva em troca de um resgate. O versículo 12, a parte A. Isso era verdade, porque eles eram amigos da noiva e não necessariamente do noivo, que era chamado de Senhor, não é? Olha o que diz o versículo 13 agora, que parte interessante. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. A igreja evangélica usa isso aqui, os pastores, pregadores pentecostais, para dizer que Jesus Cristo, ele não sabe, nem ele e nem os anjos sabem quando que ele vai voltar para arrebatar a igreja. Mas isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. Era costume dos judeus, né? O rapaz, quando ele gostasse de uma noiva, de uma menina, ele tinha que pagar um dote, ele desposava ela, ou seja, ele fazia um compromisso, não é, com aquela menina, e ele voltava para a casa dos pais e ele permanecia de 2 a 3 anos. Quando completasse de 2 a 3 anos, quem lembrava ao rapaz que tinha chegado a data, não é, dele voltar lá na casa da menina e pegar ela e assinar o dote, era o pai da noiva. Então a tradição que nem o filho e nem os anjos sabem é uma tradição judaica para fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Essa ilustração. Então, quando está falando que nem o filho sabe e nem os anjos, somente o Deus, o Pai, era uma ilustração. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, quando Jesus veio para trazer o juízo, que era a grande tribulação em Israel, segundo a própria Bíblia, quem veio cobrar a dívida era o exército romano, foi uma ilustração daquilo que Jesus falou. Ele voltaria com seus anjos. Quem eram os anjos? Você sabe que anjos, malaques, são mensageiros. Os anjos que vieram, não é? Foi os soldados romanos, que eram os mensageiros. Eram aqueles que vieram para cobrar a dívida ali em Israel. Então, quando você observa isso aqui, ó, no versículo 13, a parte A, é o ponto ilustrado por essa história de um casamento oriental. Pessoas da terra que vivem no reino dos céus aprenderam essa lição dessas virgens e estão sempre, né, e ficaram sempre vigilantes à espera da minha vinda, ou seja, da vinda dele, que foi ali no ano 70. Então, os detalhes da história não devem ser interpretados literalmente, diferentemente da forma que seriam se fosse apresentada em outro lugar fora da Bíblia. Eles foram necessários para ilustrar a vigilância, mas ensinar doutrinas baseadas, não é,
baseadas neles, hoje não tem nenhuma sustentação bíblica, nada menos do que falsas doutrinas, né, baseadas em detalhes dessa parábola, para atualizar para os dias de hoje. É tudo história, é tudo mentira, porque isso aqui, queridos, foi uma ilustração para que os judeus ficassem de prontidão, porque o dia do juízo iria chegar. Eu vou terminar o vídeo, mas eu vou ler aqui para você Isaías, o capítulo 63, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Isaías 63, presta atenção nisso aqui, ó. Isaías 63, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é o juízo de Deus profetizado pelo profeta Isaías. Quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes tingidas de vermelho? Isso aqui estava falando do juízo de Deus. Este que é glorioso em seu vestuário, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que estão vermelhas tuas vestes e as tuas roupas como aquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E seu sangue salpicou minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos chegou. Olhei e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de que não houvesse quem me sustevesse pelo meu braço. Me trouxe a salvação e meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira e embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Isso aqui, queridos, isso aqui, ó, é uma visão do que seria na grande tribulação. Isso aqui é o próprio Deus falando do que havia de acontecer ali no juízo do ano 70, que ele vingou, né? Ele diz: porque estão vermelhas as tuas vestes e as tuas roupas como quem pisa no lagar? Ele falou: porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Agora você entende que o dia do Senhor estava marcado, Atos 17, 30 e 31, e o dia da vingança do Senhor estava no coração de Deus. Então, só tinha que aguardar um momento, e o momento chegou. No ano 70, aconteceu a cobrança da dívida, e você entende através da ilustração do casamento de Mateus capítulo 25. Deus te abençoe. Evangelho Eterno é isso, é diferenciado. Tamo junto, meu amigo. Deus te abençoe.